Oi, pessoal! Então, hoje a nossa aula vai ser sobre áreas e distâncias e é baseada em material da seção 5.1 do livro do Stuart. Vamos começar discutindo o problema da área. O que é área, afinal de contas? Então, a área é uma medida do tamanho de uma região plana. É uma maneira da gente poder comparar duas regiões planas e saber qual é a maior e qual é a menor. Tá? Então, tudo começa com a área de um quadrado de lados 1. Tá? Então, você define algum tipo de escala, de modo que o lado de um quadrado mede uma unidade, de qualquer que seja a sua escala, centímetros, milímetros, metros, quilômetros, não importa. Tá? E a partir disso, você vai começar a olhar para quadrados maiores e se perguntar quantos desses quadrados de tamanho unitário cabem no quadrado maior. Aí depois você começa a poder deformar esses quadrados, formar retângulos e se perguntar quantos desses quadrados de lado 1 cabem desses retângulos. Finalmente, você chega num triângulo e você diz assim, não, esse triângulo agora eu posso pensar nele como metade de um quadrado, por exemplo, se é um triângulo reto, eu posso pensar nele como metade de um quadrado e dizer então que a área dele vai ser metade da área do quadrado. E assim por diante. A partir do quadrado básico, dos quadrados maiores, dos retângulos e dos triângulos, a gente passa a conseguir calcular a área de um triângulo qualquer. Um triângulo, por mais esquisitinho que pareça. Por exemplo, como esse na figura. A área de um triângulo qualquer, o cálculo é baseado no princípio de Cavalieri, em que você pensa nesse triângulo como sendo um amontoado de palitinhos de fósforos de diferentes tamanhos. E aí você simplesmente rearruma esses palitinhos de fósforos de modo que eles fiquem alinhados ao longo da altura. Tá? Um triângulo reto, um triângulo que tenha um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, esse a gente sabe calcular a área dele. Base vezes a altura sobre 2, porque ele vai ser metade de um retângulo. Tá? Bem, então, usando o princípio de Cavalieri, a gente descobre que quaisquer triângulos que tenham a mesma altura e a mesma base vão ter a mesma área, porque as seções perpendiculares à altura vão sempre ter o mesmo comprimento. Então, isso aqui se chama princípio de Cavalieri. Bom, da feita que a gente sabe calcular a área de um triângulo arbitrário, um triângulo qualquer, a gente passa a conseguir calcular a área ou o tamanho de um polígono qualquer, de uma figura poligonal absolutamente arbitrária. Como? Fazendo triangulação. Você vai juntando vértices do seu polígono de modo a formar triângulos internos. Você calcula a área de cada um desses triângulos e desde que esses triângulos só se interceptem ao longo de arestas, então você vai ter que a área do polígono total vai ser a soma das áreas dos triângulos internos. Então até aí está ótimo, a gente conseguiu calcular a área de qualquer polígono, mas o mundo não é feito só de polígonos, existem amebas. E aí a pergunta que a gente quer abordar nessa aula é como é que você faz para calcular a área de uma ameba. Então, na aula de hoje, vamos buscar uma forma sistemática de abordar o cálculo da área de regiões com fronteiras curvas. E a ideia que a gente vai utilizar é a ideia de aproximar a nossa região por retângulos. Vamos ilustrar com um exemplo. Suponha que eu queira calcular a área da região sob o gráfico de y igual a x quadrado para x entre 0 e 1 e acima do eixo x. Então, o x está entre 0 e 1, abaixo do gráfico da parábola, acima do eixo x. Então, está aqui o desenho. Eu fiz o desenho aqui, né, nesse lugar. E agora eu vou dar um zoom. O zoom está aqui. Tá? Bem,
Aí eu peguei o meu eixo X, meu intervalo 0,1, e dividi em 5 pedaços. De 0 até 1/5, de 1/5 até 2/5, de 2/5 até 3/5, de 3/5 até 4/5, de 4/5 até 5/5. E eu vou aproximar essa região por dois tipos de retângulos, um por cima e um por baixo. Tá? Então, por baixo é o retângulo que, no começo, ele é só o intervalinho, tá? De 0 até 1/5. Depois é o retângulo de altura 1/5 ao quadrado, porque tem que estar o ponto, tem que estar no gráfico, né? Altura 1/5 ao quadrado e tamanho 1/5, aqui, é esse segundo retângulo. Depois, o retângulo no intervalo entre 2/5 e 3/5 e de altura 2/5, desculpa, esse aqui, 2/5 aliás, o primeiro é 1/5 ao quadrado, o próximo vai ser 2/5 ao quadrado, depois vai ser 3/5 ao quadrado, e depois 4/5 ao quadrado, e sempre a base é 1/5. Então, dá 0 ao quadrado vezes 1/5, mais 1/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 2/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 3/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 4/5 ao quadrado vezes 1/5. E isso aqui é menor ou igual à área que a gente quer, porque esses retângulos estão todos embaixo da minha curva, tá? Estão contidos dentro da minha região. E depois a gente aproxima por cima, por fora, pelo retângulo de altura 1/5, né? De altura, desculpa, 1/5 ao quadrado, base 1/5, mais o retângulo de altura 2/5 ao quadrado, base 1/5, mais 3/5 ao quadrado, base 1/5, mais 4/5 ao quadrado, base 1/5, mais 5/5 ao quadrado, que é 1, e base 1/5. Vamos examinar, então, a nossa proposta aqui, nossa ideia. Então, a gente pegou a nossa região, abaixo do gráfico de x², e entre x e 0 x igual a 1, entre essas duas retas, e acima do eixo x, e a gente aproximou por dentro por uma figura poligonal, que é uma união de vários retangulinhos, e por fora por uma outra figura poligonal, que é a união de outros tantos retangulinhos. A área da figura interna é a soma das áreas de cada um desses retangulinhos, que tem a altura dado pela altura do ponto do gráfico, né? Então, é 0 ao quadrado sobre 5 vezes 1/5, mais 1 sobre 5 ao quadrado vezes 1/5, mais 2/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 3/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 4/5 ao quadrado vezes 1/5. E a área da figura poligonal externa é 1/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 2/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 3/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 4/5 ao quadrado vezes 1/5, mais 5/5 ao quadrado vezes 1/5. Fazendo as contas, a gente descobre que a área da figura interna é 0,24 e a área da figura externa é 0,44. E, portanto, a área que a gente quer tem que estar em algum ponto intermediário, porque ela contém essa figura menor e, portanto, ela é uma região maior do que a figura menor, e como a área é uma medida de tamanho, ela tem que refletir o fato de que ela é maior, que ela contém essa figura menor. E ela é menor, a região é menor do que a figura poligonal maior, que está por fora, e, portanto, a sua área é menor do que a área da figura poligonal externa. Então, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa aproximação da área A, que a gente está interessado, é refinar a aproximação. Em outras palavras, ao invés de eu aproximar por 5 retangulinhos por dentro e por fora, eu aproximo por N retangulinhos por dentro e por fora, com N grande. Então, isso vai envolver pegar o meu intervalo de 0 até 1 e dividir em N pedacinhos iguais, por exemplo, de tamanho 1 sobre N, portanto, de tamanho 1 sobre N, tá? E colocar retangulinhos em cada um desses intervalinhos. A altura do retangulinho vai ser a altura que corresponde à abscissa ou à direita ou à esquerda, conforme eu estiver aproximando por dentro ou por fora. Então, por exemplo, na aproximação por dentro, do jeito que eu desenhei,
você vai ter um retangulinho básico, vai ter a altura k sobre n ao quadrado, que corresponde à abscissa extrema esquerda, vezes a base, que vai ter tamanho 1 sobre n. Enquanto que o mesmo retangulinho relativo ao mesmo intervalo por fora vai ter a altura k mais 1 sobre n ao quadrado e vezes base 1 sobre n. E com isso a gente vai poder exprimir a nossa área entre esses dois valores. 0 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais k sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais 1 menos 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n. E isso aí é por baixo e por cima, e isso aqui está ao contrário, as cores estão ao contrário. Essa primeira cor era para ser roxa, a segunda cor era para ser vermelha. Desculpa, gente. A segunda vai ser 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais 2 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais k mais 1 sobre n ao quadrado vezes 1 sobre n, mais 1 ao quadrado vezes 1 sobre n. Bom, agora vamos usar o seguinte fato. A soma dos primeiros m quadrados de números tem uma expressão. Em outras palavras, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais, m ao quadrado é dado por m vezes m mais 1, vezes 2m mais 1, sobre 6. Por exemplo, se m fosse igual a 3, então você teria 1 mais 4 mais 9 é 14. 1 mais 9 é 10, 10 com 4 é 14. E 14 é igual a 3 vezes 4, 12, 12 vezes 7 dividido por 6. 12 vezes 7 dividido por 6 é 12 dividido por 6, que é 2 vezes 7, 14. Tá? Bem, então, a nossa área, a gente conseguiu escrever ela como estando entre 1 sobre n ao cubo, colocando aqueles montes de 1 sobre n quadrado em evidência. Então, fica 1 sobre n ao cubo vezes 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais, n menos 1 ao quadrado. Esse n menos 1 ao quadrado vem de n menos 1 sobre n ao quadrado, que é 1 menos 1 sobre n, que era o último termo da aproximação por baixo. E isso aqui é menor ou igual também que a aproximação por cima, que é 1 sobre n ao cubo, vezes 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais, n ao quadrado. O último termo é n ao quadrado. Então, a área está entre a soma dos primeiros n menos 1 quadrados, dividido por n ao cubo, e a soma dos primeiros n quadrados, dividido por n ao cubo. Em outras palavras, usando esse fato acima, eu descubro que a área A está entre n menos 1 vezes n vezes 2n menos 1 sobre 6n ao cubo, e n vezes n mais 1 vezes 2n mais 1 sobre 6n ao cubo. O que eu fiz? Simplesmente usei aquela fórmula com m primeiro igual a n menos 1 e depois igual a n. A gente reescreve essas duas expressões colocando n ao cubo em evidência no numerador e cancelando com o n ao cubo do denominador, e a gente descobre que a área está entre 2 menos 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado, tudo isso dividido por 6, e 2 mais 3 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado, tudo isso dividido por 6. Bem, à medida que eu vou refinando mais e mais a minha aproximação, esse n vai crescer cada vez mais, porque eu estou botando cada vez mais retangulinhos de bases cada vez menores embaixo do gráfico, ou por cima do gráfico. Então, esse 3 sobre n vai ficar sendo um número 3 dividido por um número enorme, e isso é um número que tende a zero. E 1 sobre n ao quadrado também tende a zero. Portanto, a gente pode dizer que no limite n indo para o infinito, essa área vai ficar cada vez mais exprimida em torno de 2/6, que é igual a 1/3, que é 0,33333. Observe que esse 1/3 de fato está entre 0,24 e 0,44, que era aquela nossa aproximação anterior quando a gente dividiu no intervalo 0,1 em 5 pedaços iguais. Muito bem. A gente passa a definir a área como sendo esse limite. Ou seja, a gente começou com uma ideia, a gente viu que essa ideia era possível ser sistematizada, e a gente vai passar a definir essa área como sendo esse limite. Então, mais exemplos e mais desenvolvimento
na atividade síncrona. Tá bom? Então, até já, pessoal!